seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Pode fechar aí, Caio. Nós atrasamos muito, irmãos, no início e vamos passar agora para a exposição da palavra de Deus. E mais uma vez, eu já disse para vocês aqui várias vezes, é possível que haja, irmão, de novo, eu estou pregando é a Bíblia. Estou pregando é a Bíblia. Né? E são ensinamentos que estão aqui na Bíblia que não são captados pela igreja. Não são captados pelos leitores de Bíblia. Quantas pessoas leem a Bíblia todo dia, oram todo dia, e isso não serve para absolutamente nada. Porque muitas pessoas fazem isso como uma obra de justiça, que nem o homem do jejum, achando que isso vai abrir alguma linha de crédito diante de Deus, porque eu estou lendo a Bíblia e lendo todo dia a minha Bíblia, fazendo minha oração, então, estou assim com Deus. Isso não serve para nada. As pessoas não têm discernimento do que é a palavra de Deus, não conseguem entender a lição que tem naquilo que ele mesmo leu, não consegue entender. Quem vai ler a Bíblia com esse espírito, não consegue entender. Né? Então, vamos ver aqui, irmãos. Nós precisamos entender a salvação para poder crescer em santidade. Se você não cresce em santidade, é sinal que nunca entendeu a salvação. E se nunca entendeu a salvação, é porque nunca recebeu essa salvação. Isso é coisa lógica, como 2 e 2 são 4. Então vamos ver aqui, Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Eu já preguei outras vezes aqui nesse texto, embora tenham sido outras pregações. Romanos 12, de 1 a 8. Os irmãos acompanhem a leitura, em que o apóstolo diz assim na sua carta aos Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo.
Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Muito bem, irmãos. Em nosso país, a chamada pátria educadora, segundo o governo do PT, nós não temos a cultura, os pastores brasileiros, na grande maioria, não têm a cultura de pregar de forma expositiva, porque os irmãos não têm a cultura de ouvir pregações expositivas. O que é a pregação expositiva? É você ler um texto e explicar esse texto. Na verdade, é isso que é pregação. Se essa pregação for sequenciada, aí é que não dá certo mesmo. Livro por livro, versículo por versículo de cada livro. Era para ser assim as pregações. Mas os irmãos não aguentam. Nem o pastor aguenta fazer o estudo para poder fazer pregações desse jeito. Dificilmente. A não ser o pastor que gosta de estudar, dificilmente o pastor vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque uma pregação dessa oba-oba, qualquer um faz a qualquer hora, em qualquer lugar. Agora, um estudo sequenciado, e explicando a palavra de Deus, versículo por versículo, o que é que isso quer dizer, como isso se aplicou naquela época, como é que isso se aplica hoje a nós, aí é complicado, aí precisa estudo. E pouca gente está disposta a estudar. Nós sabemos disso aqui. Nós, com a nossa experiência de estudantes, sabemos como é difícil estudar. Pois muito bem, irmãos. Aqui mesmo em nossa cidade, João Pessoa, eu já tive a oportunidade de conversar com 2 pastores que se atreveram a pregar o Sermão do Monte, 3 versículos da Bíblia apenas, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, se atreveram a pregar versículo por versículo, desde o primeiro versículo até o último de Mateus. Todos 2 me disseram que quando terminaram a série de sermões, a igreja estava quase vazia. O pessoal tinha ido embora. Até porque o Sermão do Monte, quem não for crente não aguenta mesmo. Porque você vê que tudo aquilo que Jesus diz é impossível fazer. Só faz se tiver o poder do Espírito Santo. Como você não tem o poder do Espírito Santo e nem quer, então você não quer ouvir aquilo. Essa é a verdade. Então eu conversei com 2 pastores aqui da nossa cidade, há tempos atrás, faz tempo já. Todos os rapazes, olhos, Juarez, eu inventei de pregar o Sermão do Monte da minha igreja, sermões expositivos, de forma sequenciada. Quando terminou, a igreja estava quase vazia. Todos os 2 me disseram a mesma coisa. Por que isso, irmãos? Porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por ser desconhecida e até confundida com a verdade do indivíduo, certo? Ele não está interessado. Ele não está interessado em conhecer a verdade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque é santa. Aí ele confunde a vontade dele com a vontade de Deus. Então ele diz, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Mas por quê? Porque a vontade dele, ele canonizou como verdade de Deus, por não saber qual é a verdade de Deus, qual é a vontade de Deus. Então ele canonizou a vontade dele como sendo a vontade de Deus. Aí tudo ele diz que está fazendo para a vontade de Deus. Exemplo das meninas novas aqui. Mesmo namorando um rapaz que não é crente. Aí está dizendo que está namorando aquele rapaz que não é crente, fazendo a vontade de Deus. É assim que funciona. Eu já tive caso para vocês e eu disse de uma moça daqui da igreja, nascida e criada na igreja, que estava namorando um homem casado e veio me pedir para Deus abençoar esse namoro. Porque ela achava que aquilo era a vontade de Deus. Pode um negócio desse? Me disse com todas as letras, pastor, é um amor lindo. Então quem sabe Deus não faz ele se separar e eu me caso com ele. Diga, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Pois é. Ou seja, a minha vontade foi canonizada e agora fica como sendo a vontade de Deus. E eu creio nisso. Autoengano do pecado. Por quê? Porque essa pessoa não conhece a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. E eu garanto para vocês, todas as igrejas estão cheias de pessoas nessa condição. Essa triste realidade nós podemos ver dentro das igrejas, nos ministérios da igreja. As mulheres que estão aqui sabem do que eu estou dizendo, vou já dizer. Tal da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Estamos trabalhando para o Senhor, sim, mas cada uma quer fazer conforme ela quer. Daqui a pouco está a brigaiada maior do mundo, como se diz aqui na Paraíba, porque uma quer de um jeito, outra quer do outro. Mas peraí, não é o reino de Deus? Então quantos reinos de Deus tem? Cada uma tem o seu reino de Deus. Nós vemos isso de forma escancarada nos concílios da igreja. Presbitério, sínodo, não sei o quê, Supremo Concílio, e essas coisas todas. Aí é de forma escancarada mesmo. Porque você vê uma luta por poder. Isso na nossa igreja, na Batista, em qualquer uma. Você vê uma luta de homens por poder. Jurando de pé junto que estão fazendo a vontade de Deus para o reino de Deus, mas é o reino dele. A vontade de Deus é a vontade dele. Tanto que nas discussões que tem lá, sobre o tal reino de Deus, em nenhum momento alguém abre a Bíblia para verificar qual é a vontade de Deus naquela questão. Duvido, nunca vi. Em concílios, uma celeuma lá registrada por conta disso, disso, aquilo. Peraí, irmão, vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? Quero é ver. Se você fizer isso, alguém é capaz de pegar a Bíblia e danar na sua cabeça. Sai daqui com Bíblia, rapaz. Quero lá saber disso. É assim que a gente vê. Essa é uma realidade escancarada nos concílios da igreja. Isso não é triste? É, mas sempre foi assim. Isso é a história da humanidade. Pois bem, irmãos, então aqui, nessa carta aos Romanos, que a gente quando lê a Bíblia, pensa que essas igrejas da Bíblia, ai que coisa linda essas igrejas. O apóstolo começa dizendo, todos santos, salvos, santificados em Cristo, cheios de dons. Vá ler a carta toda e estudar bem direitinho, para você ver qual é a realidade dessa igreja cheia de santos. Vá ler a carta toda bem direitinho. A esses romanos aqui, Paulo diz, por vossa causa o nome de Deus está sendo envergonhado. Olha a situação desses irmãos. Esses irmãos cheios de dons, cheios de não sei o quê. Olha os coríntios. Perversidade total, prostituição dentro da igreja. Paulo chama de falsos crentes, de irmãos, crentes carnais, não conhecem a Deus. Vamos ler. Mas são cheios de dons, falam em língua, não sei o quê. Pronto, é isso que interessa. Pois aqui nessa carta aos Romanos, já preguei várias vezes nessa carta aqui, correndo risco não, com certeza, de ser considerado enfadonho. Lá vem pastor de novo com isso, eu estou pregando a Bíblia. Mas não faz mal não, faz mal não. Então aqui nesse capítulo 12, nós estamos vendo aqui, tudo que foi dito nos capítulos anteriores, ou seja, do 1 ao 11, já disse isso aqui para vocês em outras pregações, porque essa é a história do livro. Capítulo 1, Paulo mostra qual é a perversidade do ser humano. Total perverso, não conhece a Deus, Deus entregou suas paixões, pronto. Capítulo 3, ele começa a mostrar sobre a salvação, como é que foi a salvação. Aí ele prega 3, 4, 5, 6, como se deu essa salvação, como é que isso funciona, como foi que Deus salvou. E aqui no 12 ele começa a dizer, como é agora que nós vamos viver? Uma vez salvos, como é que nós vamos viver agora? Por quê? Eu agora tenho que viver como um santo. Como Deus diz, sede santo como eu sou santo. Eu não fui salvo? Qual a minha motivação para viver como santo? Por que é que eu estou indo ler a Bíblia todo dia e orar? É só para me agradar? Só porque eu vou arrumar um crédito diante de Deus? Por que é que eu quero fazer jejum? Para arranjar um crédito diante de Deus? Pois a sua motivação está toda errada. Você vai para o inferno com Bíblia, com oração, com leitura, com jejum, com tudo. Tenho que viver de acordo com a vontade de Deus e não com a minha vontade. E para eu viver de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que saber qual é a vontade dele. E para eu saber qual é a vontade dele, eu tenho que estudar essa vontade dele que está revelada na Bíblia. Hoje de manhã, na aula, um jovem disse, pastor, eu agora venho para os cultos o curso de teologia na segunda e sexta-feira.
Isso é mesmo, meu filho? É. E por que é que você quer vir para o curso? Porque eu acho legal. Aprender teologia é legal. Eu acho bacana você saber teologia. Então fique em casa. Você não entendeu nada. Não precisa vir, não. Ele quer aprender teologia porque ele achou bacana. Deus está fora. Isso é idolatria. Ele quer fazer o que ele achou bacana. Deus está fora. Ele nunca entendeu nada. E eu disse isso para ele na hora. E você nunca entendeu nada. Ore. Para Deus lhe dar iluminação. Você já tem idade para entender essas coisas. Você nunca entendeu nada. Então, irmãos queridos, é a vontade de Deus. Eu tenho que buscar fazer a vontade. Foi para isso que Deus me deu vida. Foi para isso que Deus me salvou, se é que me salvou. Foi para fazer a vontade dele. E para fazer a vontade dele, eu tenho que saber qual é essa vontade dele. Olha, irmãos. Paulo diz aqui, começa dizendo, irmãos, é pelas misericórdias de Deus que eu estou rogando que vocês agora vivam de forma diferente. No para trás, como diria o Odorico Paraguaçu, no para trás mente, ele já explicou tudinho qual era a nossa vida de perversidade, afastado de Deus, como foi que Deus nos salvou. Agora, pois, esse pois é portanto, irmãos, em vista de tudo que foi ensinado, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês vivam de forma diferente. Que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Eu vou já explicar para vocês o que é isso. Que é o vosso culto racional. Esse culto racional, como está falando aí, não é isso aqui. Eu estou num culto, não é isso aqui não. É a sua vida. Dia a dia, tintim por tintim. Não é isso aqui não. Aí ele diz como é que faz isso, nós vamos já tratar desse assunto. Precisamos entender que foi pelas misericórdias de Deus que Ele nos tirou do inferno. E é pela mesma misericórdia de Deus que eu agora vou poder andar em santidade de vida. É isso como está ensinando aqui. E como é que eu passo a viver em santidade de vida enquanto salvo, membro de uma igreja? É isso que ele está ensinando aqui. Nós agora somos um corpo, embora cheio de membros diferentes uns dos outros. Mas temos que viver em santidade e uns ajudando os outros. E isso acontece pelas misericórdias de Deus. Não é nenhum de nós que é bambambam ou bonzão. E obviamente, se o homem está dando esse ensinamento aqui aos romanos, é porque lá existia problema dessa ordem. Senão ele ia dar esse ensinamento para quê? Isso aqui foi uma carta que ele escreveu aos romanos. Por que ele ia dar ensinamento para eles aqui, dizendo, olha, nós somos membros de um corpo, é todo mundo, que é isso. Mas na frente ele diz, não queira ser melhor do que os outros. Ali nesse versículo mesmo aqui, ele diz, não pense cada um mais do que o que é, não. Pense cada um com moderação. Ninguém pense de si mesmo mais do que ele convém. Quer dizer, tinha gente lá na igreja se achando mais do que os outros. Com certeza absoluta. Tanto como ensina isso aqui. Mas na frente, no versículo aqui, ele diz, cadê? Aliás, no mesmo capítulo, mais na frente. Não tomeis a ninguém por mal. Esforçai para fazer o bem. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, os irmãos eram orgulhosos. Então, ao invés de ser desorgulhosos, condescendei uns com os outros. Você não enxerga isso lendo a carta. Os irmãos eram tudo olhos dos romanos, era tudo... Era não. O homem está ensinando aqui por causa disso. E nós somos do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma, não. Nunca vai ter diferença no mundo. Nunca. Só quando Jesus vier e resgatar o seu povo de uma vez por todas. Só. Até lá não vai. Desde o tempo de Adão, o homem do barro, até o dia que Jesus vier, vai ser do mesmo jeito. O homem é pecador, rebelde contra Deus. Aqueles a quem Deus salvar, como ele salvou, ele porá nele o seu espírito, como está escrito na Bíblia isso 300 vezes. E esse espírito vai fazer com que essa pessoa viva em santidade de vida. Crescente, santidade crescente. Por quê? Porque ele vai se igualar a Jesus. Irmãos queridos, quem não for assim, não é salvo. E fim de papo. Mesmo estando em igreja, mesmo sendo pastor, o que for, diaconisa, o que bem entender, não interessa.
Não interessa. A coisa é simples assim e dura assim. Então isso acontecia entre os romanos com certeza. O homem diz aqui, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então existiam os sabichões na igreja, com certeza, sabe mais que os outros. Aqui não tem isso. Um que quer saber mais que o outro, quer o bambambam, o tempo todo. Não tem esse tempo todo. Tem, todo canto é assim. Todo canto é assim. Então, olha só. Não é à toa que o apóstolo Paulo inicia esse trecho aqui, depois de explicar a salvação todinha, rogando. Você sabe o que é rogar, meu irmão? Rogar é pedir com muita instância, com muita insistência. Meus irmãos, eu imploro a vocês. É isso que é rogar. Eu imploro a vocês. Não é à toa, não, que ele chama esses irmãos rogando. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E ele roga isso para que esses irmãos entendam que tudo o que aconteceu com eles no tocante à salvação foi pelas misericórdias de Deus. E tudo o que vier a acontecer com eles daqui em diante também é pelas misericórdias de Deus. E é por isso que eles vão passar a viver para fazer a vontade de Deus e não a vontade deles mais. Diferente disso, nunca houve conversão. Não tenho a menor dúvida disso. Se eles entenderam todas as coisas ensinadas para trás, é por isso que ele começa aqui dizendo, rogo-vos, pois, ou seja, uma vez esclarecido tudo que eu esclareci para vocês até agora, então eu rogo a vocês que agora vocês vivam de forma a estar sacrificando. Sacrifício vivo, sabe o que é isso? Eu vou dizer mais na frente, vou dizer logo. Obediência. Qual é o conceito de obediência? Sacrifício. Obediência quer dizer, eu vou sacrificar a minha vontade para fazer a vontade de outro. No caso, esse outro é ninguém menos que Deus. E como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Só se eu souber qual é essa vontade dele. E como é que eu vou saber essa vontade dele? Estudando a Bíblia. Não tem outro jeito. Muito bem. Então, agora, salvos, rogo-vos, pois. Vocês não são salvos? Vocês não foram convertidos? Pois então eu rogo a vocês que vocês se esforcem para viver em santidade de vida, como um corpo, entendendo que um ajuda o outro o tempo todo, um edifica o outro, um suporta o outro, nos dois sentidos da palavra suportar. Suportar, aguentar mesmo o outro que é um chato, e é mesmo. E suportar, servir de suporte. Dar suporte a essa pessoa. Ela precisa de ajuda. Detalhe. Isso aqui vale para quem é crente. Quem não é crente, esse mesmo apóstolo aqui diz, os que andam desordenadamente, eu ordeno que vocês se afastem deles. As pessoas pensam que tem que ser bom para todo mundo. Ah, tem que ser bom. Não, ele é um irmão. Que irmão? Ele está vivendo como irmão? Não, então ele não é irmão. Que história é essa? Qual é a ordem apostólica aqui? O que é que Jesus ensina? Chama ele. Teu irmão está errado, chama ele. Não quis, chama a testemunha. Não quis, chama os anciãos da igreja. Não quis, expulsa ele da igreja. Irmãos, ele tá... mas o pastor não diz isso. Por quê? Porque se eu expulsar o irmão da igreja, ele não vai mais dar dízimo aqui. Pois Paulo manda em 2 lugares nas suas cartas. 3. Ele diz aos Tessalonicenses, diz aos Coríntios, diz aos Romanos. Se apartem, nem comam junto com ele. Está escrito isso em Coríntios. Nem sentem com ele à mesa. Ele é um perverso. Isso é muito duro, pastor. É, mas está na Bíblia. Se não vale, rasgue a página da Bíblia que diz isso. Um dia ainda vão fazer, tem tanta Bíblia nesse meio de mundo aí, que ainda vão fazer uma Bíblia tirando todos esses versículos que são contrários a gente. Ou versículo que a gente não gosta, né? Qualquer dia vão tirar esses versículos, vão fazer uma Bíblia que não tem nenhum versículo desse que seja, que a gente não se agrade. Vão fazer uma Bíblia só com as caixinhas de promessa. Pronto, ainda não tem Bíblia não, mas tem as tais caixinhas de promessa. É aquilo ali, aquilo é maldição pura. Muito bem, irmãos. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui aos irmãos? O que é que ele já tinha ensinado antes? Lá no capítulo 8, versículo 28 e 29.
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem não é bem, eu me dar bem na vida, eu ter saúde. Não, esse bem aí é sinônimo de salvação. Todas as coisas cooperam para a salvação daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Está no versículo seguinte. Porquanto aos que de antemão predestinou, a este também chamou para serem feitos conformes à semelhança do seu Filho Jesus, para que ele seja o primogênito dentre os mortos. É esse o propósito. Então é isso que o homem está dizendo aqui. Vocês não foram salvos, pois agora vocês vão ter que andar assim, para serem iguais a Jesus. É isso que o homem está ensinando aqui o tempo todo. E vocês não estão andando assim. É por isso que ele está dando os ensinamentos. Senão, para que ele ia dar o ensinamento? Olha, irmãos, os irmãos lá não entendiam essas coisas. É por isso que Paulo mandou suas cartas doutrinárias. E nós entendemos? Nós entendemos a salvação nos seus mais diversos aspectos, como Paulo fala aqui no 28, 29 e 30. Aqueles a quem predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este santificou, aos que chamou, glorificou. Quer dizer, a salvação, na sua completude toda, é de Deus. Desde a eleição, na eternidade. A Bíblia diz que o nome dos eleitos está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Está escrito isso, né? Em mais de um lugar. Desde a eleição, desde o chamado no tempo oportuno, pela pregação da palavra. Desde a justificação na cruz do Calvário, pela justiça do justo, que foi concedida a nós. Desde a adoção, porque aqueles que aceitaram este sacrifício de Jesus foram adotados como filhos em Cristo Jesus, está escrito na Bíblia, isso em 10 lugares. Desde a santificação, que é o Espírito Santo que está aqui, cuidando desses salvos, para que eles se santifiquem, até a glorificação no último dia. Tudo é obra de Deus. Só que a santificação se dá em nós e através de nós pelo poder do Espírito Santo. Esse é o único lugar que entra a responsabilidade do homem na salvação. É na santificação. E quem se santifica sou eu, no poder do Espírito Santo. Mas quem age sou eu. Quem peca ou quem deixa de pecar, quem combate o pecado, quem luta contra o pecado, sou eu. Embora fortalecido no poder do Senhor. Como Paulo diz, Efésios 6,10, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, irmão, nós temos que entender isso. Paulo explica isso também aos Filipenses. Filipenses 1,6. Irmãos amados, eu quero que vocês saibam que aquele que começou a boa obra em vocês, que boa obra é que o homem estava falando? Salvação. Aquele que começou a boa obra em vocês, haverá de completá-la no dia do Senhor Jesus. Que dia do Senhor Jesus é esse que ele está falando? A glorificação. No dia que Jesus vier buscar a sua igreja. É isso. Então ele está dizendo, esse que salvou vocês, vai conduzir vocês em santidade de vida até o dia da glorificação. É isso que ele está dizendo. Não tem nada a ver com saúde de alguém, como você ouve constantemente pessoas visitando alguém doente. Ah, irmão, olha, Deus vai tratar de você. Aquele que começou a boa obra haverá de completá-la. Não tem nada a ver esse versículo com doença de ninguém. Esse versículo tem a ver com salvação e santificação e glorificação. Mas eu já ouvi muitas vezes alguém citar esse versículo para alguém doente ou para alguma coisa assim. Nós entendemos essas coisas, meus irmãos. O escritor aos Hebreus escreve a mesma coisa. Aqueles irmãos que estavam se afastando da igreja, que estavam deixando a comunhão, que não estavam mais reconhecendo a autoridade dos seus líderes espirituais. Ele fala a mesma coisa, depois de explicar também tudo. Ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Hebreus 2,3. Ele está ensinando para esse irmão lá que aquele que foi salvo pelas misericórdias de Deus deve viver de acordo com essas misericórdias de Deus, em santidade de vida, participando do culto nas igrejas, nas reuniões, que era isso que eles estavam deixando e o homem condena, reconhecendo a autoridade dos seus líderes, ou então eles estariam negligenciando a tão grande salvação. É esse o ensinamento. A carta aos Hebreus é por causa disso. Aquela carta foi escrita para uma igreja que outrora foi uma igreja forte, mas que estava se despedaçando. A carta foi escrita por isso. Aí explica tudo, desde o Velho Testamento. Desde os sacrifícios do Velho Testamento que apontavam para Jesus. Pronto, chegou Jesus. Ele explica tudo. A carta aos Hebreus é simplesmente preciosa, como toda a Bíblia. Mas a carta aos Hebreus é fantástica. Por isso que ela entrou na Bíblia. Porque ela não tem autoridade apostólica, que era um dos quesitos para entrar na Bíblia, tinha que ter autoridade apostólica.
Carta aos Hebreus não tem. Ninguém sabe quem escreveu. Mas entrou na Bíblia por causa da doutrina que ela tem. Não tinha como evitar de botar esse livro na Bíblia. Muito bem, irmãos. Então, é nesse sentido que Paulo está ensinando a esses irmãos aqui, como consequência da salvação, pelas misericórdias de Deus, e a nós também, porque a Bíblia é eterna para nós, como se dá essa santidade de forma prática. Aí ele começa a dizer aqui. Ele roga para os irmãos viverem agora como salvos e não mais como o mundo. É isso que quer dizer o versículo 2, e não vos conformeis com este século, ou seja, vocês não são mais desse mundo, ainda estão nesse mundo, mas não são desse mundo. É isso que quer dizer lá em Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas para trás ficaram, agora é nova vida. É isso que ele quer dizer com renovar a sua mente, ele diz aqui. Ou seja, você vai apagar, você vai tirar do seu guarda-roupa, da mente, tudo que tinha para trás e vai colocar para frente agora a vontade de Deus. É isso como está ensinando aqui. E o pastor que não ensina isso para a sua igreja é um falso pastor. Pregando para falsos crentes. Então, irmãos, como é que se dá essa vida? Se nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa, olha o raciocínio do homem aqui. Se nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa, então nós devemos nos sacrificar. Eu não disse ainda agora que a obediência, o conceito da palavra obediência é exatamente sacrifício? O que é o conceito de obediência? É eu deixar de fazer a minha vontade, e isso é um sacrifício. Qual é a mocinha dessa que não quer ir passear? E a mãe diz, não, você vai estudar. Ah, meu amigo, aí, como diz, aí o rabo arranca. Porque a mocinha quer ir passear, que é o natural da idade dela. Nosso colega, mas a mãe diz, não, você vai me ajudar agora a passar essa roupa aqui, se for o caso. Aliás, hoje em dia, se um pai fizer isso, vai preso. Porque vai botar uma filha para ajudar a passar a roupa, ele vai até preso. Então, irmão, mas é isso. Então, obediência é sinônimo de sacrifício. Eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de outro. E o homem está dizendo aqui, olha, vocês agora vão deixar de fazer a vontade de vocês, e isso é um sacrifício vivo, constante. Porque a nossa vontade é vontade de pecador. Mesmo salvo, mesmo justificado, eu continuo sob a tentação do pecado. Ele não tem mais domínio sobre mim. Né? Exatamente, se eu for crente. Por quê? Porque é isso que quer dizer que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. As pessoas usam isso achando que é porque eu sou um He-Man. Não, o homem está falando ali de salvação. O homem está falando ali de tentação. Eu posso suportar as coisas, tudo, eu posso suportar tudo, eu posso, como ele diz aos Coríntios, não vos será dado nenhuma tentação que não possais suportar. Porque Deus é fiel, e juntamente com a tentação, Ele também vos dará um meio de suportá-la. É isso. Agora, Deus só faz isso com quem foi salvo. Quem não foi salvo não vai receber essa graça. Aí é crente, como eu digo aqui, crente do Paraguai. Crente falso. As igrejas estão cheias disso. Então, eu vou sacrificar a minha vontade para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque Deus é santo. E eu sou pecador. E essas duas coisas não batem. Não batem. Qual é o único jeito para essas duas coisas baterem? Uma mediação de Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. Aí quando eu entendo essa salvação que o homem está explicando para trás aqui, o que aconteceu, Jesus morreu na cruz e tudo, e que agora vocês vão salvos, e que agora vocês vão ter que remodelar sua mente. Vocês não podem se conformar mais com o mundo, a vida de vocês agora é outra. Vocês agora têm que fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, ele explica, transforme a sua mente. Como ele diz aos Coríntios, nós agora temos a mente de Cristo. Não é mais a minha mente pecaminosa. Eu ainda tenho ela, mas não é ela mais que me domina. Só que eu vou lutar contra isso. O tempo inteiro.
E quando Paulo fala aqui em sacrifício, com certeza ele está se referindo ao sacrifício do Velho Testamento. E os irmãos sabem disso. Os irmãos aqui a quem ele escreveu sabem disso. Quando animais eram mortos em lugar dos pecados, para acalmar a ira de Deus contra os pecados. É isso que os Hebreus ensinam, o livro de Hebreus ensina bem direitinho lá, ensinando o que acontecia lá em Levítico, na lei cerimonial. Os sacrifícios. Era isso. Os sacrifícios eram feitos porque alguém tinha que morrer por causa dos pecados. Muito bem. Mas essas mortes, que explica lá a morte de touros, carneiros, não sei o quê, isso apenas ia ensinando o povo que haveria de vir um sacrifício do Cordeiro de Deus, é por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus, e esse sacrifício seria o sacrifício. Os outros foram sacrifícios, como é que se diz? Só, espera aí que eu vou lembrar da palavra, simbólicos. Eles simbolizavam o sacrifício que era o de Jesus. Pronto, Jesus veio e morreu. Paulo explica tudo isso aqui para trás. Vocês entenderam isso? Entenderam. Receberam isso? Recebemos. Pois então vocês vão ter que viver de forma diferente. Vocês não estão vivendo de forma diferente. É por isso que ele escreve aos homens aqui, mostrando essa situação. Era orgulhoso, não seja mais. Era arrogante, não seja mais. Pensa que é mais sábio que os outros, não pense mais. No nosso caso, quando ele fala aqui em sacrifício, ele não está pedindo para ninguém se suicidar dentro da igreja. Ele está dizendo, apresenteis os vossos corpos. Ele está falando da sua vontade. Sacrifique a sua vontade. Sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que é culto? É isso aqui? Não. Isso aqui é um culto corporativo, no momento em que a igreja se reúne para ouvir o ensinamento da palavra de Deus. É só isso que é a igreja. Que ultrapassar isso é clube sócio-religioso. Qualquer coisa que ultrapassar esse momento aqui, em que nós estamos ouvindo o ensinamento da palavra de Deus, fora os aconselhamentos do pastor e os irmãos tentando se edificar, é clube sócio-religioso. Placa de igreja. Podia ter qualquer outra placa lá que dava no mesmo. Eu não preciso ter um clube na igreja. Eu posso ir no clube da cidade. E lá eu vou mostrar como é que se comporta um crente dentro do clube da cidade. Eu não preciso passar filme dentro da igreja. Eu tenho um filme no cinema. Eu posso ir ver um filme no cinema lá. Agora, eu sou um crente. Qual é o filme que eu vou ver? Qual é o meu comportamento? É isso. Igreja é exatamente aprender a viver desse jeito lá na rua, no mundo. É lá que o seu culto é um sacrifício vivo. Não é aqui dentro, não. Aqui dentro todo mundo é santo. Só falta a coroinha aqui em cima. Então, irmãos queridos, esse é o sacrifício que Deus quer de nós, nossa obediência. Aliás, ele fala isso tão claramente lá em Samuel. Quando o rei Saul, ele mesmo ofertou sacrifícios, e ele não podia fazer isso. Ele tinha que ter esperado o sacerdote, Samuel, para fazer o sacrifício, mas ele era rei. Eu sou rei, rapaz. Profeta e sacerdote, demorou, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Aí quando ele tentou se explicar para o profeta, Deus disse para ele, olha meu filho, não me interessam os seus sacrifícios. Olha o tal do jejum. Não me interessam os seus sacrifícios. Eu quero é a sua obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, está escrito lá. Pois é esse que é o nosso sacrifício vivo. Obediência. Só isso. Obediência. E nós precisamos entender que esse culto, que é a nossa vida, culto racional, o que quer dizer racional? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou fazendo. Eu sei para quem eu estou fazendo. E todas essas coisas acontecem pelas misericórdias de Deus na minha vida. Não sou eu que sou o bam. É por isso, como começa dizendo aqui, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês entendam essas coisas. E como é que a gente bota isso em prática? Apenas de boca, como muitos imaginam e agem desde o tempo de Jesus. Aliás, desde o tempo de Israel. Jesus apenas repetiu o que o profeta tinha dito. Esse povo me louva só com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Jesus só fez repetir o que o profeta tinha dito lá no Velho Testamento, 700 anos antes de Jesus. Pois é, a minha verdade, a mesma coisinha hoje, não muda nada não, nunca mudou. Senhor, nós só queremos fazer a tua vontade, Senhor.
Olha, tem uma frasezinha típica em concílios de oração, que é que olha, mas é uma maravilha. Pode apostar, em qualquer concílio que você for, você vai escutar essa oração. Senhor, nós só queremos fazer a tua vontade. Nos ajuda para que possamos trabalhar para o engrandecimento do teu reino. Qualquer concílio você vai escutar essa oração. Aí logo em seguida o pau quebra. Ou seja, o teu reino é o meu reino. O outro é o reino dele. O outro é o reino dele. Por quê? Porque ele está confundindo a vontade dele com a de Deus. Por que ele está confundindo a vontade dele com a de Deus? Porque ele não conhece a de Deus. Senão ele não teria condição de confundir a vontade dele com a vontade de Deus. Aí Paulo ensina no versículo 3, como é que a gente chega nesse negócio? Presta atenção, Paulo dando explicação aos irmãos aqui, e ele diz logo como foi que ele chegou a essa conclusão desse ensino dele. Pela graça que me foi dada. Tudo vem de Deus, irmãos. Pela graça que me foi dada, digo a cada um que não pense de si mesmo além do que convém. Deixe de ser arrogante, orgulhoso, metido, soberbo. Essa é uma realidade que tinha lá nos irmãos, tanto que ele está ensinando isso. Você é o quê? Aos Coríntios ele diz a mesma coisa. Que tens tu, homem? Por que tu te vanglorias? Vangloriar é ser boçal. Eu sou tal. De que tu te vanglorias? Se fosse eu que tivesse escrito essa carta, eu tinha colocado. De que tu te vanglorias, ó palhaço? Que tens tu que não tenhas recebido? Você é linda? Sim, mas quem lhe deu essa lindeza? Onde foi que você conseguiu? Onde foi que você comprou? Ah, o meu cabelo, para cá, para lá, não sei o quê. Quem te deu esse cabelo? Então ele explica logo, olha, deixem de ser boçais, deixem de ser arrogantes, deixem de ser orgulhosos, deixem de ser pretensiosos. Nenhum pense mais do que o que convém. E o que é que você deve pensar? De acordo com a medida da sua fé. Que fé é essa que ele está falando aqui? Conhecimento da palavra. Pela graça que me foi dada, como ele está dizendo. O que eu estou ensinando para vocês é exatamente isso. Estou ensinando de acordo com a medida da minha fé. E fé todo mundo sabe que vem de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então, irmãos, é isso que ele está dizendo aqui. Olha, não pense o que... Você é o quê? Não pense mais, pense com moderação, segundo a medida da fé. Ou seja, não faça nada para ninguém, nem diga nada para ninguém, se não estiver de acordo com a Bíblia. Lá em Efésios ele diz de novo, versículo 4, capítulo 4, versículo, se eu não me engano, é 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquela que edifica, aquela que transmite graça aos que a ouvem. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Não pense nada que você não sabe sobre Deus. Não diga nada que você não sabe. Faça tudo pela vontade de Deus. É isso que está ensinando aqui. Humildade, trocando em miúdo. Quem é que dizia isso o tempo todo? Eu não estou falando de mim, eu não estou dizendo nada de mim, eu estou dizendo o que o meu pai mandou. Jesus, e o homem era Deus. E o homem era Deus. Ele não criou nenhuma regra aqui. Ele não ensinou nada que não já tivesse nas Escrituras, como ele mesmo disse. Querem alguém mais humilde do que Jesus? Querem alguém mais obediente do que Jesus? Não há? Pois é, o que Paulo está ensinando aqui é isso aqui. Ao contrário do que vemos nos ministérios da igreja, onde cada um quer ser mais do que o outro. Onde tem 2, 3 bandas numa igreja, uma banda quer tocar melhor do que a outra quer tocar melhor do que a outra. Onde tem 2 regentes de coral, cada um regente de coral quer apresentar os cânticos mais bonitos do que o outro. Deus está fora desse negócio. Deus está totalmente fora desse negócio. Eu vi um dia um culto aqui de alguma coisa, festividade dessa aí, que tinha 2 corais, aliás, 2 corais não, eram 2 corais juntos. Foi lá na nossa igreja, na central. Tinha 2 corais juntos, não sei quantas pessoas, 200 pessoas, sei lá quanto. Só que um regente de um coral treinou com esse coral grande as músicas dele. Então ele ensaiou algumas músicas com esse coral misto.
E o outro regente do outro coral também ensaiou suas músicas com esse coral misto. Muito bem. Obviamente, tipo 4 músicas. 2 cantadas pelo coral misto, regidas por um dos maestros, um dos corais, só que estava regendo os 2. E outras 2 músicas foram cantadas pelo mesmo coral misto, agora regidas pelo outro maestro do outro coral. Só quem é muito sem noção, só quem é muito sem discernimento, para não perceber que ali está havendo uma disputa dos 2 regentes. Para ver quem foi que se apresentou melhor. O coral sob a regência desse ou o coral sob a regência desse. Só quem for muito leso, para não perceber que ali estava havendo uma disputa. É para o teu reino, Senhor? Não, é para o meu engrandecimento. Eu como regente, saiu muito melhor o coral. Isso foi lá na nossa igreja mãe, como a gente chama aqui. Eu vi isso lá. Aí, mas pastor, isso é juízo de valor. Não, isso é discernimento. Aí, irmãos, qual é o antídoto para essa situação? Nós já dissemos que tem que ser obediência. E o antídoto é, estou dizendo e repetindo, faça tudo na medida da fé. O que é essa medida da fé que o homem está falando aqui? É na medida do seu conhecimento da palavra. É na medida do que foi revelado a você. É na medida do que você já aprendeu sobre a vontade de Deus. Então você vai fazer exatamente isso. Porque se você passar disso, você vai estar fazendo a sua vontade. Aí começou a bagunçar o correto. Só faça na medida da fé. O que é que ele quer dizer com isso? Só faça na medida do que você já sabe, com certeza absoluta, que é a vontade de Deus. Qual é o dom que você recebeu? Como é que você vai usar esse dom? Pronto, use isso na medida da fé. Na medida do que você conhece acerca desse dom e na medida do que Deus já lhe ensinou sobre esse dom. É isso. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Até porque os dons também nos são dados pelas suas misericórdias, que o homem começa o seu pedido aqui. É por isso, irmãos, que nós podemos ver, dos versículos 4 a 8, que é simplesmente um desdobramento de como os irmãos devem agir, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros são iguais, nem todos têm a mesma função, um canta melhor, o outro não canta. Então esse que canta bem, que cante bem, o outro que não canta bem, ore, faça alguma coisa que seja de acordo com o dom. Deus lhe deu um dom. Todo salvo recebe o dom da salvação, e com esse dom da salvação vem um dom. E ele tem que descobrir se ele foi salvo mesmo. Deus vai revelar a ele e ele vai usar esse dom. Você fala muito pouco, pois então Deus vai lhe dar o dom da oração, do serviço, de alguma coisa. Sem dúvida nenhuma. Agora, se você não fala ou tem dificuldade de falar, pode ter certeza, Deus não lhe deu o dom da pregação. Se você se meter para ser pregação sem ter como falar ou sem ter voz, você é um pretensioso. Se Deus não lhe deu discernimento e capacidade para entender as Escrituras, você não terá o dom de mestre. Como é que você vai ensinar sem saber? Você é um pretensioso. Então eu tenho que entender qual foi o dom que Deus me deu. Pois eu vou usar esse dom exatamente na medida do que Deus me deu. E na medida da revelação que Ele já me deu sobre esse dom. E onde é que Ele me deu a revelação de como eu uso esse dom? Na sua palavra, que é a sua vontade. É isso que o homem está ensinando aqui. Assim também, sendo muitos membros do mesmo corpo, que é a igreja, o homem estava falando para a igreja de Roma, especificamente. Cada um use esse seu dom na medida da fé. Se profecia, profecia que é a palavra, na proporção da fé. É exatamente o que é que você sabe da palavra. É isso que você vai ensinar. Se você não souber, não ensine. É isso que ele quer dizer, que se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que é fé que ele está falando aqui? Repito, é o conjunto de conhecimento que eu já tenho da doutrina de Deus. É aquela fé lá no versículo 3 do livro de Judas, que diz que uma vez por toda foi entregue aos santos a salvação. Qual é o seu conhecimento de salvação? Pois você vai profetizar sobre isso. É isso que você sabe? O que é profetizar? É falar a palavra de Deus. Eu fui salvo. O que é que você entende da salvação? Você vai ter que dizer isso para os outros. É isso que é testemunho de Jesus. Só. E a sua vida, o seu comportamento, suas palavras, é só isso.
Então, irmãos, se ministério todo mundo sabe que é trabalho, serviço. Dedique-se ao fazê-lo. O que você for fazer, faça bem feito. Faça com esmero, como ele diz aqui também. O que preside, quem é preside? Aquele que sabe liderar, aquele que sabe comandar. Faça isso com amor. Faça isso com dedicação. O que contribui? Com liberalidade. O que é liberalidade? É conforme Deus lhe deu. Como ele explica aqui aos Coríntios, cada um contribua conforme o que Deus lhe deu. Não por constrangido. O que é constrangido? Não por obrigado. Quanto é que eu devo dar de dízimo? Eu acho que eu não devo dar isso não. Homem, não dê nada. Não dê mais nada, que isso não serve, Deus não quer. O que contribui, contribua com liberalidade. É isso que ele quer dizer aqui. Dê pelas misericórdias de Deus. Foi Ele que lhe deu isso que você tem. É esse o entendimento. Então, normalmente, as pessoas que ficam questionando, quantas vezes já chegou comigo gente que diz, o dízimo, é disso, é daquilo. Ele não quer dar o dízimo, pronto, está decidida a parada. Ele não quer dar com liberalidade. Ou seja, não dê mais nada, é melhor não dar mais nada, vá gastar seu dinheiro com você mesmo. O que contribui, é isso. Então, isso é a medida da fé. Qual é o meu conhecimento sobre o que eu tenho e que tudo que eu tenho é de Deus? Então, como é que eu vou ficar mesquinhando o que é que eu tenho que dar para alguém, o que é que eu tenho... Você não entendeu nada. É isso que ele quer dizer aqui. Então, tem que ser de acordo com a medida da fé. E eu peço isso para vocês pelas misericórdias de Deus. O que exortar é encorajar. Exortar é chegar com o irmão, olha, vamos, irmão, vamos. Irmão, vamos. O que exorta com dedicação. Então você tem um irmão que está com preguiça de vir para a igreja, que não sei o quê. Chegue lá, irmão, olha, presta atenção, se dedique a isso, irmão. Se é que ele é irmão. Porque se você tem discernimento de Cristo, você vai chegar ao momento de saber que ele não é irmão. Então não fique mais não. Ele não veio, pronto, acabou-se. Não quer vir. Está doente? Não. Por que ele não vem? Porque não quer. Então fazer o quê? Vou botar no colo e trazer? Não. Então apenas se dedique. O que preside com diligência e o que exerce misericórdia com alegria. Você está ajudando o irmão necessitado. Se você está indo ajudar esse irmão com tristeza, porque obrigado, não vá não. Faça com alegria de coração. Eu estou fazendo isso porque Deus gosta, não é porque eu gosto de fazer. Uma vez o irmão me disse que gostava muito. Olha, eu gosto tanto de fazer cesta básica e levar não sei para onde e tal. Eu me sinto tão bem fazendo isso. Depois não faça mais não. Eu disse para a irmã, depois não faça mais não. Quer dizer, com relação a Deus, o que você está fazendo não vale nada. Com relação à pessoa que está recebendo, tudo bem. É dádiva de Deus para aquela pessoa. Mas para você, você vai para o inferno com todas as cestas básicas que você deu. Você está dando cesta básica porque você gosta. Porque você acha bacana. O seu Deus é você. Deus está fora. Você nunca entendeu isso aqui que Paulo está ensinando. Uma vez um presbítero foi levar uma doação para um canto, um lugar, e quando chegou lá, ele mesmo me contou isso. As pessoas que estavam lá e que eram recebedoras daquele presente, daquele bem, eram uns quilos de mantimento, sequer ajudaram-no a tirar esses mantimentos da mala do carro. Simplesmente estavam lá sentados ficaram, e ele foi levar para eles lá e levou, ele tirou do carro e tal. Aí ele veio me contar. Mas, rapaz, levei os quilos de arroz lá para o pessoal lá, pois eles estavam lá sentados numa mesinha, no alpendre lá, tomando uma Coca-Cola. Do jeito que ficaram, eu tirei os negócios do carro, botei lá dentro. Sabe quantas vezes eu ainda levo? Nenhuma. Eu digo, muito bem, não leve mesmo não. Que não serviu para nada essa sua dádiva. Se você foi levar com esse espírito para esperar ser agradecido pelo povo, reconhecido pelo povo, não leve mais não mesmo. Então, irmãos, a gente tem que entender quem é Deus e quem nós somos. Se eu confundir a vontade de Deus com a minha, é porque eu não conheço a vontade de Deus, porque a minha é de pecador. Esse eu tenho certeza. Muito bem. Só para a gente fechar aqui, tudo isso, como está dizendo aqui, daqui para frente, no resto do livro, é exatamente ensinando esses irmãos a como é que eles vão viver
de forma a se conformarem segundo a imagem de Jesus Cristo. Aqui ele começa o ensinamento. Como é que vocês vão viver para se transformar segundo a imagem de Jesus Cristo? Tá certo, irmãos? Então, prestem bem atenção, irmãos. Segundo o ensino de apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, como eu já citei aqui, todas as coisas cooperam para a salvação dos seus eleitos, que é a igreja de Cristo. E ele faz isso pelas suas misericórdias. E ele faz isso para a sua glória. Não é porque nós temos olhos verdes, não. Então, será que nós entendemos isso? Então, nós precisamos entender que, segundo as misericórdias de Deus, até a fé, a revelação, o conhecimento que Ele nos dá, é pelas suas misericórdias, como o apóstolo começa dizendo aqui, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. No outro versículo lá embaixo, porque foi pela graça que me foi dada, que eu estou repassando isso para vocês. E o homem era um apóstolo. Como nós podemos ver nas diversas cartas apostólicas, todas elas, aqueles irmãos nunca haviam entendido isso. Por isso é que o apóstolo está ensinando para eles. Eles nunca haviam entendido. Esse é o motivo das cartas discipuladoras. E nós que temos as cartas discipuladoras nas mãos, há anos, dentro de uma igreja, há anos, e escutando pregações fajutas, que enchem a minha bola. Será que nós entendemos essas coisas que foi falado aqui hoje? Se nós entendemos, então nós precisamos atender ao rogo do apóstolo. Rogo-vos, pois, irmãos, com base na realidade, se é que há, de que vocês entenderam tudo o que eu expliquei sobre a salvação. Pois então agora eu rogo que vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se sacrifiquem. Deixem de fazer a vontade de vocês para fazer a vontade de Deus. Usem toda a fé que lhes foi dada, entendido que esse fé é o conjunto de doutrinas que ele está, é isso que ele está dizendo aqui como fé, para ensinar aos irmãos, para se edificarem mutuamente. Usem os dons que foram dados também pelas misericórdias de Deus para ajudar o próximo. Eu não recebo dom para mim mesmo. Eu não sou médico para operar a mim mesmo. Eu não sou mestre para ensinar a mim mesmo. Eu não sou chofer de táxi para transportar a mim mesmo. É sempre o outro. É o outro. Este é o ensino apostólico, irmãos, para uma igreja. Entendido que os irmãos que ouvem essa palavra são apenas aqueles que se encontram nesse processo de santificação a partir do entendimento da salvação. Os que não vivem assim o ensinamento do apóstolo nessa mesma carta aqui é afastem-se deles. Afastem-se deles. É esse o ensinamento que nós temos, irmãos. Que Deus, é esse o ensino do apóstolo. Que Deus nos dê entendimento da sua doutrina e nos conceda graça para pô-la em prática. O que, e somente o que, comprovará que nós realmente fomos salvos pelas misericórdias de Deus, fazendo a sua boa, agradável e perfeita vontade. E fazemos isso para a glória dele. Amém. Vamos